Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Salmo 119, no versículo 63. Amém? Mas antes, gostaria de pedir a vocês que deixem só curtir nos vídeos, né? E quando eu não apareço aqui, eu estou em comunidade, aqui no canal mesmo. Ali eu coloco ali a versículo do dia. Ali vocês podem ser abençoados com a palavra que vai edificar a sua vida. Vocês podem deixar a sua curtida lá também, tá? Então, a palavra de Deus hoje é bem forte, né? O Senhor colocou no meu coração essa palavra e eu tenho certeza que ela há de falar mais ainda no meu coração e na vida de vocês também. Aqui o salmista vem dizendo que o Senhor é a única esperança que ele tinha e estava prometendo que ele iria obedecer à palavra de Deus, né? Ele estava ali expressando, né, que o prazer dele era obedecer a Deus, né? É fazer aquilo que agrada o Senhor. Então ele buscava a cada dia, né, a andar no temor de Deus. Ele buscava a cada dia a presença de Deus, a vontade de Deus para a vida dele, né? Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por teu injusto estatuto, né? Isso mostra que a dependência do salmista não estava em outras coisas. A dependência dele estava em Deus, né? Não na força do seu braço. A dependência dele era na presença de Deus, que ele se curvava e se colocava perante o Senhor, e ele mantinha uma disciplina de oração, pois ele já mantinha esse diálogo, essa comunhão com Deus. Por isso que ele se levantava à meia-noite para dar graças ao Senhor pelos estatutos, pelas palavras dele, são maravilhosas e poderosas, né, que tem sido sustento dele, que tem fortalecido ele e que tem feito ele estar de pé, fazendo ele estar confiante, né, de tudo aquilo que ele pediu, de tudo aquilo que ele orou. Então a confiança nele estava no Senhor. Então ele apresentava, fazia conhecida todas as áreas da vida dele ao Senhor, ao qual ele estava sofrendo retaliações, né? Pois ele sabia que somente a palavra de Deus, a presença de Deus na vida dele, faria ele vencer, faria ele triunfar. Mel, e aqui vem dizendo no 63, sou amigo de todos que te temem, né? Então ele procurava andar com aqueles que estavam no mesmo espírito, aqueles que tinham a mesma fé, aqueles que estavam ligados no Senhor. Ele procurava ter pessoas do lado dele que temiam o Senhor, né? Daqueles que obedeciam a ordem de Deus, que praticavam a palavra de Deus, né? Ele não se sentava na roda dos escarnecedores, ele não compactuava com injustiça, ele era obediente e ele tinha que andar com pessoas que andavam na mesma fé dela. Então, ele estava aqui expressando, né, que ele precisava cada vez mais crescer espiritualmente, né? Ele precisava que a cada dia o Senhor viesse ensinar a ele a palavra do Senhor, né, para que ele possa cada vez mais colocar em prática na vida dele, né, porque ele não queria errar nem tropeçar. O desejo dele era sempre acertar, era sempre estar agradando a Deus, né? E só quem tem esse coração assim quebrantado, tem essa visão, é aqueles que andam no temor a Deus, né? Pois aqueles que não andam no temor a Deus, eles andam sem temor mesmo, eles andam com a sua vida do jeito como quer, né?
não tem uma disciplina, né? Não guarda a palavra, não lê a Bíblia, né? Não ora. Então, essas são guiadas por suas vontades, não pela vontade de Deus. Então, o salmista entendia, né, que ele deveria de manter, né, o seu relacionamento aceso com Deus, né? Porque se ele disse sim para o Senhor, né, ele tinha que manter essa comunhão, esse amor cada vez mais aceso dentro do coração dele, né? Porque nós vivenciamos dias difíceis e aqui o salmista também não era diferente, ele sofria perseguições, retaliações no mundo espiritual, ele se deparava com pessoas perversas, maldosas, pessoas que queriam envergonhá-lo, queria tirar a presença de Deus da vida dele, né? Mas ele sempre guardava a palavra do Senhor em seu coração. Ele entendia que sendo um filho obediente, né? Ele venceria, seria guardado, pois a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele era guardado pelo Senhor, né? Pois quando não há obediência, há uma brecha, o inimigo vai ali e entra e age, faz como quer, né? Então nós sabemos que uma vida com obediência, né, mesmo fazendo bem, a gente já recebe retaliações. Imagine aqueles que não estão bem com Deus, que vivem no erro, distante do Senhor, adorando outros deuses, né? Agradando a carne, o quanto o inimigo não vai cair em cima. Mas nós que somos de Deus justos, né? Mesmo recebendo retaliações, mesmo fazendo bem, a gente já sofre, mas a gente suporta porque temos alicerce quando a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele firmou, né, o mundo com alicerce, né? Então nada nada pode abalar a terra, né? Só se ele assim o permitir. Nós, filhos de Deus que estamos enraizados, nós temos alicerce e nós não vamos ser abalados. Passa por aflições, por problema? Passa, mas nós temos alicerce para suportar e para agir com maturidade e para agir, né? Porque a fé sem obra é morta, né? A gente ora e a gente age, não é verdade? Então, devemos entender que o nosso Deus, ele nos chamou, né, para vencer. Ele não nos chamou para se amedrontar, para ter medo. O Senhor disse para Josué: José, tenha bom ânimo, né? Não tenha medo, eu vou ser com você, né? Então, Deus quer ter filhos corajosos, né? Para seguir a vontade dele, fazer o que ele ordena, tem que ser forte e corajoso, né? Não pode retroceder. Então Deus vai contar com os fortes, ao qual ele prepara, né? Ele prepara cada um de nós para sermos fortes, para suportar os processos, né? Então o que acontece? Obedecendo a ordem de Deus só trará benefício para nós. Nós passamos a ter dias melhores e felizes, né? Mesmo em meio à tribulação, em dias difíceis, vencendo nesse mundo, né? Nós passamos com alegria, perseverando, acreditando que nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela voltará vazia, né? Então, você aí, que está aí, né, confiando no Senhor, que está aí zelando da sua casa, né, zelando do templo de Deus, né, continue, pois Ele quer fazer da sua vida uma bênção, Ele tem planos bons para a sua vida. Então continue agradando ao Senhor, continue se envolvendo cada vez mais na presença de Deus, né, pois o sofrimento do salmista, ele vem mencionando também
que foi bom ele ter passado por esse sofrimento, porque ensinou muito a ele dar atenção ao Senhor, às palavras do Senhor, né? Foi onde ele aprendeu, amadureceu, foi onde ele se aproximou mais do Senhor, foi onde ele colocou mais em prática ainda a justiça de Deus, né? E pôde ver a manifestação do poder de Deus, porque toda vez que ele ia ao encontro do Senhor, pedir por a sua intervenção, ele foi ouvido, né? Isso mostra que você também pode ser ouvido. Isso mostra também que quando você olha para a sua vida, né, e você vê que você amadureceu, você cresceu no entendimento, você buscou o Senhor, você encontrou, sua vida espiritual está firmada, você está aprendendo mais da palavra de Deus, então isso trouxe benefício para você e malefício para o inferno, né? Então, em Cristo, você pode todas as coisas em nome de Jesus, porque a nossa força, ela vem do Senhor. Ainda que meu homem exterior se corrompa, meu homem interior se renova dia após dia. Você, junto com Deus, né? Junto, unido a Ele, né? Pode ter certeza que não há de ser envergonhado nem frustrado na sua esperança, pois o nosso Deus, Ele opera, Ele está agindo, Ele está guerreando e batalhando as nossas guerras, amém? Então, o salmista, ele sempre mencionava que a lei do Senhor era valiosíssima para ele, né? Ela valia mais do que tudo na vida dele, porque são orientações, palavras de vida, que faria ele triunfar, a não se desviar, né? Manteria ele aceso, manteria ele esperançoso, né? Confiante. Então a palavra de Deus era tudo na vida dele. E ele fazia questão de mencionar. Ele exaltava, glorificava a presença de Deus, as maravilhas que o Senhor fazia, né? E tudo que ele é. Então, esse reconhecimento é importante nós fazermos também, né? Porque assim eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade, agora que teu amor me console, comprometeste esse teu servo, cerca-me com a tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer na sua lei. Então, quem põe a sua confiança no Senhor, na palavra do Senhor, pode ter certeza que não é decepcionado, verá o cumprimento de cada palavra que o Senhor tem falado, né? E é importante também nós destacarmos aqui que ele via o Senhor disciplinando ele, né? Ele viu o Senhor disciplinando, ele entendia, ele aceitava essa disciplina, ele retia, né? E começava a colocar em prática. Então você vê o quanto ele era um filho obediente, um filho que queria ouvir a Deus, que queria acertar, não queria desagradar a Deus. Então ele aceitava a disciplina de Deus e ele assim fazia a vontade de Deus. Então assim tem que ser para nós, filhos de Deus também. Aceitar a disciplina dele, porque é para o nosso bem. Não é verdade? E nós sabemos que o que nós passamos, né, o Senhor Jesus passou. O salmista estava vivenciando, né? Porque aqueles que têm a luz sempre vai incomodar aqueles que estão na escuridão. Então, nós não pertencemos a esse mundo, por isso que esse mundo nos odeia. Por isso que esse mundo, né, já é do maligno, onde nós convivemos com pessoas que ainda estão na escuridão. Mas nós fomos chamados para encandear a vida dessas pessoas também, né? Então, nós sabemos, né, que vamos encontrar pessoas, né, que vão agir para fazer de tudo para atrapalhar os planos e propósitos de Deus na nossa vida. Porque se não for diferente na vida do salmista, imagine da nossa de hoje, né? Nós sabemos que todo sofrimento vai gerar um crescimento, amadurecimento, né? Vai gerar bons benefícios, né?
Pois a Bíblia diz, né, que até aquilo que veio para o mal acaba vindo para o bem, né? Então, tudo que muitas vezes os inimigos têm feito para a nossa vida de mal nos trouxe benefício. Ele ajudou o Senhor a trabalhar em nós. Essa é a verdade, né? Pois nós éramos sensíveis, né? Nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje. Nós agimos com maturidade, nós agimos hoje, né, com mais firmeza. Então, tudo por causa da habilitação de Deus, do aperfeiçoamento de Deus. Tudo porque os adversários se achavam que estavam somente nos oprimindo, fazendo mal para nós, nos trouxe benefício também, né? À medida que nós estávamos sendo atacados, nós também estávamos aprendendo, né? Então, que tem até aquela palavra, aquele louvor diz assim, né? Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi, né? Eu aprendi a ganhar, né? Perdendo. Essa é a verdade, né? Porque as pessoas acham que estão tirando de nós, né, ou impedindo nós de alguma coisa, mas na verdade eles estão lutando com Deus, né? E lutar com Deus é só se cansar, né? Pois ninguém pode ofuscar os propósitos e plano de Deus, né? É Deus que renova nossas forças, né? Deus que nos capacita para nos manter de pé e continuar perseverando, né? Então, é interessante aqui que tudo que Deus passou a ordenar, né, tudo passou a existir, nós também podemos, através das nossas palavras, realizar as mesmas obras que o Senhor realizou, né? O salmista, ele orava e o Senhor respondia. Isso significa que todo aquele que vai ao encontro do Senhor, de maneira nenhuma será lançado fora, serão atendidos, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, que bate, se lhe é aberto, né? Então, se você faz o bem, se você você está praticando a palavra de Deus, você está indo bem. Agora, a única pessoa que vai te apedrejar, que não vai gostar de você, é o diabo, né? Porque ele incomoda, ele fica incomodado com a luz, né? Porque ele não suporta a luz, né? Quem está na escuridão não vai gostar de quem está na luz, então sempre vai ter o que criticar, sempre vai ter o que falar. Mas nós sabemos como o Senhor reagiu, né? Diante dos fariseus, diante daqueles que não reconheciam a luz que havia na vida dele e quem o enviou. E as palavras que saíam dele era daquele que enviou, né? Então, o Senhor mostrou ali que ele não estava dando importância para aqueles que não reconheciam o que Deus estava fazendo, quem ele era, o que ele veio fazer, né? Então, isso mostra que nós também devemos agir assim, né? Porque a gente já temos a aprovação de Deus, né? E não precisamos de pessoas que não nos aprovam, né? Porque a única pessoa ao qual nós devemos agradar é o Senhor, pois somos filhos de Deus, né? Ele é o nosso dono. E se Ele é o nosso dono, é Ele que decreta tudo na nossa vida. Não é o diabo que vai decretar, não é ele que acha que vai fazer e vai acontecer. Quem decreta é o nosso Deus. Não é verdade? Então, a Bíblia diz o quê? Que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, diz o Senhor. Então, se nós estamos agradando a Deus, deixa as falácias de lado. Focai naquilo que é mais importante, focai no alto, focai no praticar a palavra de Deus, pois sabemos que o nosso Deus, Ele observa cada um de nós. E nós não devemos dar atenção para o inimigo. E é claro, né, que tem coisas que temos que resolver, né? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Deus não nos chamou para ter medo, não é verdade?
Ainda mais que quando você sabe que você está andando na integridade, na verdade, não há o que temer, não há como se curvar perante a adversidade, se curvar perante o Senhor, se curvar perante a palavra de Deus, que merece o nosso temor, o nosso respeito. Agora, para Satanás, a gente não deve se curvar, a gente não deve se prostrar. Deus não nos deu um espírito de covardia, de ousadia. Não é verdade? Você acha o quê? Que o Davi ia enfrentar o filisteu, ele tinha que ir já com medo, porque ele já venceu todas as batalhas, todas as pessoas que lutou contra o gigante Golias perderam, pois ele era um homem grande, era um homem que andava de armadura, ele era preparado desde o novo para lutar. Então, todos que lutavam perdiam. Inclusive o Saul, ele mesmo estava com medo de lutar com um filisteu. E não só isso, as pessoas que estavam ali, juntamente com Saul, né, vendo que o líder estava correndo para não lutar contra o filisteu, porque ele, né, como liderava ali, ele tinha que passar confiança e ele mesmo lutar como servo de Deus, mas não, foi o primeiro a temer. E quando Davi se apresentou para dizer que ele iria lutar, você vê que ainda teve pessoas que já olhou e falou, vai morrer, porque eles olharam no natural, eles achavam o quê? Que o Davi, ele ia morrer, ia ser mais um e a vitória ia ser do filisteu. Mas quem nos chamou nos garante. Tamanho não é documento, mas a fé de Davi estava fazendo ele olhar o inimigo, né, como um nada. Porque foi isso que Jesus tratou, a morte como nada, como um sonho. Então, o Davi, confiante no Senhor, e sabia que ele ia lutar, que era a oportunidade dele de lutar e vencer, e do nome do Senhor ser glorificado, ele foi na força de Deus, foi com o que ele tinha. Então, o Senhor mostrou para ele aonde ele ia derrotar o filisteu, foi na testa. O Senhor deu a estratégia para ele, o Senhor sempre dá a estratégia, o Senhor sempre mostra como vão vencer o adversário, aonde vai ter a brecha para poder o inimigo ser envergonhado, ele ser abatido, né? Então, o salmista recebia retaliações, perseguições, e olha, que era de pessoas também que tinha condição, né? E ele, humanamente falando, estava por baixo. Ele estava sem crédito, sem credibilidade na sociedade, né? Mas aquele que era por ele, era que guerrearia as batalhas dele, que faria ele vencer. Vencer aqueles que estavam lutando para envergonhar o servo de Deus, para tirar a credibilidade do servo de Deus, com mentira e calúnia, né? Então, nós sabemos que o diabo já atuava ali já há muito tempo. E hoje as coisas só estão piorando, né? É o mesmo demônio que estava lá, é o mesmo que tem atuado, né? O diabo sempre vai usar pessoas que dão lugar, pessoas que estão nas trevas e pessoas que deixam de praticar a justiça, passa a estar na escuridão, e assim o diabo usa com força como instrumento de destruição, né? Ou seja, a pessoa já não é mais amiga de Deus, a pessoa agora passa a ser amigo do inimigo, criando uma inimizade contra Deus, né? Então, quando nós praticamos a justiça de Deus, nós estamos fazendo, estamos amando a Deus, estamos colocando em prática esse amor, né? Mas quando eu não pratico a justiça de Deus, eu deixo de praticar, eu não estou andando em justiça, então não estou agradando a Deus. Então foi a escolha que a escolheu de agradar outros deuses, né? Então, que nós venhamos a cada dia se render ao nosso Deus, buscar Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força,
Pois o salmista disse assim, ó, todos os seus mandamentos são confiáveis. Deus sempre se revela a nós, Deus sempre fala ao nosso coração quem é aquele que é da luz e aqueles que não é, né? Então, nós, filhos de Deus, vamos ter poucos ao nosso favor, vamos ter poucos ao nosso lado, mas verdadeiros, mas aqueles que acreditam e que sabem, né? Aqueles que estão no Espírito, ligados no Senhor, vai saber discernir entre o bem e o mal, vai saber quem é luz, quem é treva, quem é a mentira e quem é a verdade, né? Então, se os poucos que estão dão credibilidade, né, está do seu lado, creio eu que vai estar orando também, vai querer o bem, né? Mas aqueles que não estão do seu lado, né, porque confiaram em pessoas mentirosas, tiraram a sua credibilidade, elas vão ficar com o olhar do que estão dizendo, né? Então, eu creio eu que essas pessoas estão sendo como a onda do mar, né, que gira de uma parte para outra. Elas estão duvidosas do seu caráter, da sua vida, se você é de Deus ou não. Então, lá na frente é Deus que vai falar, mas a gente devemos focar no que é mais importante e deixar que Deus justifique, pois sabemos que a nossa preocupação nem cabe estar nessa área, e até porque já é um processo aonde qual já passamos, já vivenciamos, já sofremos, e isso hoje podemos dizer que quem já passou por esse processo já não é tão importante, né? Mas a gente tira como lição muitas coisas diante das adversidades, diante das lutas, né? Quem é aqueles que estão conosco até hoje, quem é aqueles que estão nos dando a mão, né? E que não olha para trás, né? E vê quem é mentira, quem é o engano, né? Então, a gente agradece e a gente ora também por essas pessoas, amém? E quem é amigo de verdade, quem está do nosso lado, vai lutar por nós, vai vir até nós, vai conversar, né? Vai querer saber de toda a verdade que está acontecendo de nossos lados, porque para falar da nossa vida vai ter muitas pessoas, né? Mas também vão ter muitas pessoas invejosas que vão falar o que querem e vão inventar o que querem mesmo, porque pessoas já estão longe do Senhor, distante do Senhor, então elas não têm nada a perder, né? Então, quando nós temos o caráter de Cristo, a gente vai até a pessoa certa, a gente conversa, a gente esclarece muitas coisas, né? Pessoas assim, né? Elas, né? Tem pessoas que já agem assim, são mais maduras, mas tem outras que o que leva para ela já fica com aquela impressão, ela já foi contaminada pelo fermento do fariseu, né? Elas já vão agir conforme as outras agem, né? E isso nós sabemos que são pessoas que têm a mente fraca, né? Pessoas que têm a mente fraca, porque uma pessoa de Deus, ela vai orar, ela vai pedir confirmação a Deus, ela vai apresentar a Deus, né? E com isso a pessoa nunca vai fazer injustiça com as suas próprias mãos, como muitos estão fazendo aí, por dar credibilidade às pessoas mentirosas, perversas, e que muitas vezes acaba destruindo vidas de pessoas, não é verdade? Então, se eu tenho caráter de Cristo, se eu sou de Deus, né? A gente tem que chegar assim, até a pessoa, a gente tem que conversar, esclarecer, né? Pois quem não é por nós é contra nós, né? Então, se eu sou de Deus, né? Eu tenho que entender que eu tenho que ir atrás da verdade, que eu tenho que saber da pessoa, eu tenho que perguntar, eu tenho que esclarecer. A gente não pode ficar compactuando com injustiça, sabendo a verdade e vendo a pessoa padecer, sofrer por causa da inverdade.
Então, pessoas de Deus e sendo seus amigos vão chegar até você e vão expor e vai falar toda a situação, né? É claro que o salmista aqui não tinha isso, né? Ele estava tendo somente o amigo dele era o Senhor. E por muitas vezes a gente também fica assim, sem amigos. Sem amigos que vão lá nos dar a palavra, né? Que está ali do nosso lado, né? Depois lá na frente Deus vai mostrando, a pessoa vai entendendo, vai ficando mais esclarecida das situações, né? Mas quanto isso é um processo doloroso, é um processo que nós passamos, né? O qual muitas vezes Deus o permite para crescimento, amadurecimento, e enxergar muitas coisas que nós não enxergamos e por muitas vezes estar vivenciando aqui, né? A gente entende muitas coisas e a gente vai sim procurar praticar e ser bem cauteloso, bem vigiante, bem mais esperto do que nós éramos, né? Então, sinal de pessoas calma, tranquila, né? Tem a observância, tem ali o amadurecimento, né? Tem ali o discernimento de Deus. Então, nunca confunda pessoas calma, tranquila, né? Por pessoas bobinhas, pessoas que não entendem das coisas, que não é bem assim, né? Então, o salmista, ele tinha essa visão, ele enxergava até aquilo que os inimigos estavam fazendo, porque Deus o permitia ele saber. E até para orar também e quebrar toda ação do mal. Amém? Eu não vou me estender por aqui, né? Pois eu sei que essa palavra falou no seu coração, porque ela falou também no meu coração, né? E tenha certeza, né, que Deus está pelejando ao seu favor, né? Sabemos que por mais que você esteja enfrentando essas dificuldades, está tendo perseguição, né? O inimigo usando pessoas perversas, né? Armando laço, armadilha contra a sua vida, permaneça fiel ao Senhor. O salmista estava vivenciando isso, mas ele estava mencionando aqui que ele estava firme no Senhor, nas ordenanças do Senhor. Ele estava firme na palavra do Senhor. E isso faria ele ter esperança, faria ele estar firme, não retrocedendo, não jogando a toalha e não vivendo com o olhar natural, mas com o olhar da fé, que Deus estava guerreando, pelejando a batalha dele, amém? Pode ter certeza que o nosso Deus não está dormindo, Ele está acordado, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Confia no Senhor de todo o seu coração e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a justiça. Ele fará porque aquilo que está na escuridão passa a estar na luz. Ele vai trazer aquilo que foi feito na escuridão e vai ser exposto pela luz, e assim o nome dele há de ser glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui. Desde já abençoe a vida de vocês. Fique na paz de Cristo. A alegria do Senhor é a sua força. Deus é com você, Deus é comigo. Confia nele, pois ele está agindo e fazendo coisas extraordinárias. O poder de Deus não é limitado. Ele é poderoso, ele é o dono do universo. Ele pode todas as coisas, o homem não pode nada, mas o nosso Deus pode. Então confie e dê crédito nas promessas do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.